O processo é laborioso e exige muito tempo do médico, pressupõe grande interesse pelos acontecimentos psicológicos, mas também um interesse pessoal pelos pacientes. Não consigo me imaginar sondando o mecanismo psíquico de uma histeria de alguém que me causasse a impressão de ser vulgar e repelente e que, num conhecimento mais íntimo, não fosse capaz de despertar solidariedade humana, ao passo que consigo manter o tratamento de um paciente tabético ou reumático, independentemente de uma aprovação pessoal desse tipo. As exigências feitas aos pacientes não são menores. O processo não é de modo algum aplicável abaixo de certo nível de inteligência, mesmo extremamente dificultado por qualquer vestígio de debilidade mental. A concordância e a atenção integrais dos pacientes são necessárias, mas, acima de tudo, é preciso contar com sua confiança, visto que a análise invariavelmente leva à revelação dos eventos psíquicos mais íntimos e secretos. Grande número dos pacientes que se adequariam a essa forma de tratamento abandonam o médico tão logo começam a suspeitar da direção para a qual a investigação está conduzindo. Para tais pacientes, o médico continua a ser um estranho, com outros que resolvem colocar-se em suas mãos e depositar sua confiança nele. Um passo que, em outras situações dessa natureza, só é dado voluntariamente e nunca a pedido do médico. Com esses pacientes, repito, é quase inevitável que sua relação pessoal com ele assuma indevidamente, pelo menos por algum tempo, o primeiro plano. Na verdade, parece que tal influência por parte do médico é uma condição sine qua non para a solução do problema. Não penso que faça qualquer diferença essencial nesse sentido, se a hipnose poderá ser utilizada ou se terá que ser contornada e substituída por outra coisa. Mas a razão exige que ressaltemos o fato de que esse obstáculo, embora inseparáveis de nosso método, não podem ser atribuídos unicamente a ele. Pelo contrário, está bastante claro que eles se baseiam nas condições predeterminantes das neuroses a serem curadas e que têm de estar ligados a qualquer atividade médica que envolva uma intensa preocupação com o paciente e conduza a uma modificação psíquica nele. Não pude atribuir nenhum efeito deletério ou qualquer perigo ao emprego da hipnose, embora tenha usado abundantemente em alguns de meus casos. Nas situações em que causei algum dano, as razões foram outras e mais profundas. Ao examinar meus esforços terapêuticos desses últimos anos, desde que as comunicações feitas para meu estimado mestre e amigo Joseph Breuer me mostraram a utilidade do método catártico, creio que, apesar de tudo, fiz muito mais e com maior frequência o bem do que o mal, e consegui algumas coisas que nenhum outro processo terapêutico poderia ter alcançado. De modo geral, como disse a comunicação preliminar, ele trouxe consideráveis vantagens terapêuticas. Há uma outra vantagem no uso desse processo que devo ressaltar. Não conheço melhor forma de começar a compreender um caso grave de neurose complicada, com maior ou menor mistura de histeria, do que submeto-o a uma análise pelo método de Breuer. A primeira coisa que acontece é o desaparecimento de qualquer coisa que exiba um mecanismo histérico. Entre mentes, aprendi no curso das análises a interpretar os fenômenos residuais e a traçar-lhes a etiologia.
e assim assegurei uma base firme para decidir qual das armas do arsenal terapêutico contra as neuroses é indicada no caso em questão. Ao refletir sobre a diferença que costumo encontrar entre meu julgamento sobre um caso de neuroses antes e depois de uma análise, sinto-me quase inclinado a considerar a análise essencial à compreensão de uma doença neurótica. Além disso, adotei o hábito de combinar a psicoterapia catártica com uma cura de repouso, que pode ser necessário estender-se a um tratamento completo de dieta alimentar nos moldes de Weir-Mitchell. Weir se soletra W-E-I-R. Isso me dá a vantagem de poder, por um lado, evitar a introdução muito perturbadora de novas impressões psíquicas durante a psicoterapia, e por outro, eliminar o tédio de uma cura de repouso, na qual os pacientes não raro caem no hábito de entregar-se a devaneios prejudiciais. Poder-se esperar que um trabalho psíquico frequentemente muito intenso imposto aos pacientes durante um tratamento catártico, bem como as excitações resultantes da produção de experiências traumáticas, fossem de encontro às intenções do método da cura de repouso de Weir-Mitchell e prejudicassem os êxitos que estávamos acostumados a vê-lo trazer. Mas é o oposto que de fato se verifica. Uma combinação dos métodos de Breuer e de Weir-Mitchell produz todas as melhoras físicas que esperamos neste último, além de ter uma influência psíquica de grande amplitude que jamais resulta de uma cura de repouso sem psicoterapia. Título número 2. Voltaremos agora à minha observação anterior, de que, em minhas tentativas de aplicar mais amplamente o método de Breuer, deparei com a dificuldade de que muitos pacientes não eram hipnotizáveis, embora seu diagnóstico fosse de histeria e parecesse provável que o mecanismo psíquico por nós descrito atuasse neles. Eu precisava da hipnose para ampliar-lhes a memória, a fim de descobrir as lembranças patogênicas que não estavam presentes em seu estado comum de consciência. Assim, eu era obrigado a desistir da ideia de tratar tais pacientes, ou a me esforçar por promover essa ampliação de alguma outra forma. Eu era tão incapaz quanto qualquer outra pessoa de explicar por que uma pessoa pode ser hipnotizada e outra não, e assim não podia adotar um método causal para enfrentar essa dificuldade. Notei, contudo, que em alguns casos o obstáculo era ainda mais arraigado. Eles recusavam até mesmo qualquer tentativa de hipnose. Ocorreu-me então um dia a ideia de que os dois casos poderiam ser idênticos e de que ambos poderiam significar uma indisposição, que as pessoas não hipnotizáveis eram as que faziam uma objeção psíquica à hipnose, quer sua objeção se expresse como má vontade ou não. Não está claro para mim se posso manter esse ponto de vista. O problema, porém, estava em como contornar a hipnose e ainda assim obter as lembranças patogênicas. Consegui fazer isso da maneira que relato a seguir. Quando, em nossa primeira entrevista, eu perguntava a meus pacientes se recordavam do que tinham originalmente ocasionado o sintoma em questão, em alguns casos eles diziam não saber nada a esse respeito, enquanto outros traziam à baila algo que descreviam como uma lembrança obscura e que não conseguiam prosseguir. Quando, seguindo o exemplo de Bernheim, ao provocar em meus pacientes impressões provenientes do estado sonambúlico que tinham aparentemente sido esquecidas, eu me tornava insistente quando lhes assegurava que eles efetivamente sabiam que aquilo lhes viria à mente. Então,
nos primeiros casos, algo de fato lhes ocorria, e noutros a lembrança avançava mais um pouco. Depois disso, eu ficava ainda mais insistente. Dizia aos pacientes que se deitassem e fechassem deliberadamente os olhos a fim de se concentrarem, o que tinham pelo menos alguma semelhança com a hipnose. Surgiram novas lembranças que recuavam ainda mais no passado e que provavelmente se relacionavam com o nosso tema. Experiências como essas fizeram-me pensar que seria de fato possível trazer à luz, por mera insistência, os grupos patogênicos de representações que, afinal de contas, por certo, estavam presentes. E visto que essa insistência exigia esforços de minha parte e, assim, sugeria a ideia de que eu tinha de superar uma resistência, a situação conduziu-me de imediato à teoria de que, por meio do meu trabalho psíquico, eu tinha de superar uma força psíquica nos pacientes que se opunha a que as representações patogênicas se tornassem conscientes, ou seja, que fossem lembradas. Uma nova compreensão pareceu-me abrir-se ante meus olhos quando me ocorreu que esta, sem dúvida, deveria ser a mesma força psíquica que desempenhara um papel na geração do sintoma histérico e que na época impedira que a representação patogênica se tornasse consciente. Que espécie de força poder-se-ia supor que estivesse em ação ali e que motivo poderia tê-la posto em ação? Pude formar com facilidade uma opinião sobre isso, pois já dispunha de algumas análises concluídas em que viera a conhecer exemplos de representações que eram patogênicas e que tinham sido esquecidas e expulsas da consciência. A partir desses exemplos, reconheci uma característica universal de tais representações. Eram todas de natureza aflitiva, capazes de despertar afetos de vergonha, de autocensura e de dor psíquica, além do sentimento de estar sendo prejudicado. Eram todas de uma espécie que a pessoa preferiria não ter experimentado, que preferiria esquecer. De tudo isso emergiu, como que de forma automática, a ideia de defesa. Com efeito, em geral, os psicólogos têm admitido que a aceitação de uma nova representação, aceitação no sentido de crer ou reconhecer como real, depende da natureza e tendência das representações já reunidas no ego, e inventaram nomes técnicos especiais para esse processo de censura a que a nova representação deve submeter-se. O ego do paciente teria sido abordado por uma representação que se mostrara incompatível, o que provocara por parte do ego uma força de repulsão, cuja finalidade seria defender-se da representação incompatível. Essa defesa seria de fato bem-sucedida. A representação em questão fora forçada para fora da consciência e da memória. Seu traço psíquico foi aparentemente perdido de vista. Não obstante, esse traço deveria estar ali. Quando eu me esforçava por dirigir a atenção do paciente para ele, apercebia-me sobre a forma de resistência, da mesma forma que se mostrara sob a forma de repulsão, quando o sintoma fora gerado. Ora, se eu pudesse fazer com que parecesse provável que a representação se tornara patogênica, precisamente em consequência de sua expulsão e de seu recalcamento, a cadeia pareceria completa. Em várias discussões sobre nossos casos clínicos e num breve artigo sobre
As Neuropsicoses de Defesa, 1894, tentei esboçar as hipóteses psicológicas com cuja ajuda em ligação causal o fato da conversão pode ser demonstrada. Assim, uma força psíquica, uma aversão por parte do ego, teria originariamente impelido a representação patogênica para fora da associação, e agora se oporia a seu retorno à memória. O não saber do paciente histérico seria de fato um não querer saber, um não querer que poderia, em maior ou menor medida, ser consciente. A tarefa do terapeuta, portanto, está em superar, através de seu trabalho psíquico, essa resistência à associação. Ele o faz, em primeiro lugar, insistindo, usando a compulsão psíquica para dirigir a atenção dos pacientes para os traços representativos que está buscando. Seu esforço, contudo, não se esgotam aí, mas, como demonstrarei, assumem outras formas no decorrer da análise e recorrem a outras forças psíquicas para assistir-lhes. Devo reprisar um pouco mais a questão da insistência. As simples afirmações do tipo: é claro que você sabe, diga-me assim mesmo, ou você logo se lembrará, não nos levam muito longe. Mesmo com pacientes num estado de concentração, o fio da meada se quebra após algumas frases. Não se deve esquecer, entretanto, que se trata sempre aqui de uma comparação quantitativa, de uma luta entre forças motivacionais de diferentes graus de vigor ou intensidade. A insistência por parte de um médico estranho, não familiarizado com o que está acontecendo, não é poderosa o bastante para lidar com a resistência à associação nos casos graves de histeria. Devemos pensar em meios mais vigorosos. Nessas circunstâncias, valho-me, em primeiro lugar, de um pequeno artifício técnico. Informo ao paciente que, um momento depois, farei pressão sobre sua testa e lhe asseguro que, enquanto a pressão durar, ele verá diante de si uma recordação sobre a forma de um quadro, ou a terá em seus pensamentos sobre a forma de uma ideia que lhe ocorra, e lhe peço que, encarecidamente, que me comunique esse quadro ou ideia, quaisquer que sejam. Não deve guardá-los para si, se acaso achar que não é o que se quer, ou não são a coisa certa, nem por ser-lhe desagradável demais contá-lo. Não deve haver nenhuma crítica, nenhuma reticência, quer por motivos emocionais, quer porque os julgue sem importância. Só assim podemos encontrar aquilo que estamos procurando, mas assim o encontraremos infalivelmente. Depois de dizer isso, pressiono por alguns segundos a testa do paciente deitado diante de mim. Em seguida, relaxo a pressão e pergunto claramente, como se não houvesse nenhuma hipótese de decepção: você viu? O que lhe ocorreu? Esse método muito me ensinou e também nunca deixou de alcançar sua finalidade. Hoje não posso mais passar sem ele. Naturalmente, estou ciente de que a pressão na testa poderia ser substituída por qualquer outro sinal ou por algum outro exercício de influência física sobre o paciente. Mas, já que o paciente está deitado diante de mim, pressionar sua testa ou tomar-lhe a cabeça entre minhas mãos parece ter um modo mais conveniente de empregar a sugestão para a finalidade que tenho em vista. Ser-me-ia possível dizer que, para explicar a eficácia desse artifício, que ele corresponde a uma hipnose momentaneamente intensificada. Mas o mecanismo da hipnose me é tão enigmático que eu preferiria não utilizá-lo como explicação. Sou antes de opinião que a vantagem do processo reside no fato de que, por meio dele, desvio a atenção do paciente de sua busca e reflexão conscientes, de tudo, em suma, em que ele possa empregar sua vontade, do mesmo modo que isso é feito quando se olha
fixamente por uma bola de cristal e assim por diante. A conclusão que tiro do fato do que o que estou procurando sempre aparece sob a pressão de minha mão é a seguinte: a representação patogênica aparentemente esquecida está sempre à mão e pode ser alcançada por associação facilmente acessíveis. É uma simples questão de retirar alguns obstáculos do caminho. Esse obstáculo parece, mais uma vez, ser a vontade do sujeito, e diferentes pessoas podem aprender com diferentes graus de facilidade a se liberar de seu pensamento intencional e a adotar uma atitude de observação inteiramente objetiva dos processos psíquicos que nelas se verifiquem. O que emerge sobre a pressão de minha mão nem sempre é uma lembrança esquecida. Apenas nos casos mais raros é que as lembranças patogênicas reais acham-se tão facilmente à mão na superfície. É muito mais frequente o surgimento de uma representação que é um elo intermediário na cadeia de associações entre a representação da qual partimos e a representação patogênica que procuramos. Ou pode ser uma representação que constitui o ponto de partida de uma nova série de pensamentos e lembranças, ao fim da qual a representação patogênica será encontrada. É verdade que, quando isso acontece, minha pressão não revela a representação patogênica, que de qualquer modo seria incompreensível, arrancada de seu contexto e sem que se fosse levado até ela, mas aponta o caminho para ela e indica o sentido em que se devem fazer maiores pesquisas. A representação provocada em primeiro lugar pela pressão, nesses casos, pode ser uma lembrança familiar que nunca foi recalcada. Quando em nosso caminho para a representação patogênica o fio se interrompe mais uma vez, é necessária apenas uma repetição do processo da pressão para nos dar novas orientações e um novo ponto de partida. Ainda em outras ocasiões, a pressão da mão provoca uma lembrança que é, em si mesma, familiar ao paciente, mas cujo surgimento o surpreende por ele ter se esquecido de sua relação com a representação de que partimos. Essa relação é então confirmada no desenvolvimento subsequente da análise. Todas essas consequências da pressão dão-nos uma impressão ilusória de haver uma inteligência superior fora da consciência do paciente, que mantém um grande volume de material psíquico organizado para fins específicos e fixou uma ordem planejada para seu retorno à consciência. Suspeito, porém, de que essa segunda inteligência inconsciente nada mais seja do que uma aparência. Em toda análise mais ou menos complicada, o trabalho é efetuado pelo uso repetido, na verdade contínuo, desse método de pressão sobre a testa, algumas vezes partindo de onde a retrospectiva de vigília do paciente se interrompe. Esse procedimento aponta o outro caminho a seguir através das lembranças das quais o paciente permaneceu consciente. Por exemplo, chama a atenção para a ligação que foram esquecidas. Noutras, evoca e organiza lembranças que foram retidas das associações por muitos anos, mas que ainda podem ser reconhecidas como lembranças. E, às vezes, por fim, como auge de sua realização, em termos do pensamento reprodutivo, ele faz com que emerjam pensamentos que o paciente jamais reconhece como seus, dos quais nunca se recorda, embora admita que o contexto que os exige inexoravelmente e se convença de que são precisamente essas ideias que levam à conclusão da análise e à eliminação de seus sintomas. Tentarei enumerar alguns exemplos dos excelentes resultados obtidos com esse procedimento técnico.
Tratei de uma moça que sofria de intolerável tosse nervosa, que se arrastava por 6 anos. Sua tosse, obviamente, se alimentava de qualquer catarro comum, mas não o bastante devia ter fortes motivações psíquicas. Todos os outros tipos de terapia há muito se haviam mostrado impotentes contra ela. Portanto, tentei eliminar o sintoma por meio da análise psíquica. Tudo o que a jovem sabia era que sua tosse nervosa começara quando, na idade de 14 anos, ela estava morando com sua tia. Ela sustentava não saber de quaisquer agitações mentais naquela época e não acreditava que houvesse nenhum motivo para sua queixa. Sob a pressão de minha mão, ela se lembrou em primeiro lugar de um grande cachorro. Em seguida, reconheceu o quadro em sua memória. Era um cão de sua tia que ficara afeiçoado à paciente. Acompanhava-a por toda parte e assim por diante. Então lhe ocorreu, sem maior investigação, que esse cão havia morrido, que as crianças o enterraram com solenidade e que a tosse havia começado na volta do enterro. Perguntei-lhe por quê, mas tive mais uma vez que recorrer à ajuda da pressão. Veio-lhe então o seguinte pensamento, abre aspas, agora estou inteiramente só no mundo, ninguém aqui me ama. Este animal era meu único amigo e agora o perdi. Fecha aspas. Prosseguiu com sua história, abre aspas. A tosse desapareceu quando deixei a casa da minha tia, mas voltou 18 meses depois. Fecha aspas. Por quê? Não sei. Usei novamente a pressão. Ela se lembrou da notícia da morte do tio, quando a tosse começara de novo, e também se lembrou de ter tido uma cadeia de pensamentos semelhante. O tio parece ter sido o único membro da família que mostrara qualquer afeição por ela, que a havia amado. Ali estava, portanto, a representação patogênica. Ninguém a amava, preferiam qualquer outro a ela. Ela não merecia ser amada e assim por diante. Mas havia alguma coisa vinculado à representação de amor que ela mostrava forte resistência em me contar. A análise foi interrompida antes que isso fosse esclarecido. Há algum tempo pediram-me que aliviasse uma senhora idosa de seus ataques de angústia. Embora, a julgar por seus traços de caráter, ela dificilmente se prestasse a um tratamento dessa espécie. Desde a menopausa, ela ficara excessivamente devota e em cada visita costumava receber-me armada de um pequeno crucifixo de marfim oculto em sua mão, como se eu fosse o demônio. Seus ataques de angústia, que eram de natureza histérica, remontavam aos primeiros anos da juventude e, de acordo com a paciente, haviam-se originado do uso de um preparado de iodo destinado a reduzir um discreto crescimento de sua tireoide. Naturalmente, rejeitei essa origem e tentei encontrar outra que se harmonizasse melhor com os meus pontos de vista sobre a etiologia das neuroses. Pedi-lhe primeiro que me desse alguma impressão de sua juventude que tivesse uma relação causal com seus ataques de angústia, e sobre a pressão da minha mão surgiu a lembrança de ela ter lido o que é chamado de livro edificante, no qual se fazia uma menção em tom suficientemente respeitoso aos processos sexuais. O trecho em questão causara na moça uma impressão inteiramente oposta à intenção do autor. Ela irrompera em lágrimas e arremessara o livro para longe. Isso foi antes de seu primeiro ataque de angústia. Uma segunda pressão sobre a testa da paciente evocou outra reminiscência. A lembrança de um tutor de seus irmãos que havia manifestado grande admiração por ela.
e por quem ela própria nutrira sentimentos um tanto calorosos. Essa lembrança culminou com a reconstituição de uma noite na casa de seus pais, quando todos se haviam sentado em torno da mesa com o rapaz e se haviam divertido imensamente numa conversa animada. Na madrugada seguinte a essa noite, ela foi despertada por seu primeiro ataque de angústia, que pôde-se afirmar com segurança teve mais a ver com o repúdio de um impulso sensual do que com quaisquer doses concomitantes de iodo. Que perspectiva teria eu tido com qualquer outro método de revelar tal ligação contra suas próprias opiniões e asserções? Nessa paciente recalcitrante que tinha tantos preconceitos contra mim e contra qualquer forma de terapia comum? Outro exemplo disso diz respeito a uma mulher jovem e bem casada, ainda nos primeiros anos de sua adolescência. Ela costumava, por algum tempo, ser encontrada todas as manhãs num estado de estupor, com os membros rígidos, a boca aberta e a língua para fora. E agora, mais uma vez, estava sofrendo ao despertar de acessos que eram semelhantes, embora não tão graves. Com a hipnose profunda, se revelou inobtenível. Comecei a investigar enquanto ela estava num estado de concentração. A primeira pressão, assegurei-lhe que ela veria algo que estava diretamente relacionado com as causas de seu estado na infância. Ela era tranquila e cooperativa. Viu mais uma vez a casa com que se passara os primeiros anos de sua juventude, seu próprio quarto, a posição da cama, a avó que morava com eles naquela época e uma de suas governantas de quem gostava muito. Algumas pequenas cenas, todas sem importância, ocorridas nesses aposentos e em meio a essas pessoas. Sucederam-se umas às outras, terminaram com a partida da governanta que fora embora para se casar. Não pude depreender absolutamente nada dessas reminiscências. Não consegui estabelecer nenhuma relação entre elas e a etiologia dos ataques. Várias circunstâncias mostravam, contudo, que elas pertenciam ao mesmo período em que os ataques haviam surgido. Mas antes que eu pudesse prosseguir na análise, tive oportunidade de conversar com um colega que, anos antes, fora o médico da família dos pais de minha paciente. Ele me deu a seguinte informação. Na época em que tratara da menina por causa de seus primeiros ataques, ela se aproximava da maturidade, já era muito desenvolvida fisicamente, e ele ficara surpreso com a excessiva afetuosidade que havia na relação entre ela e a governanta que estava na casa na ocasião. Ficara desconfiado e induziu a avó a manter vigilância sobre aquele relacionamento. Após um curto período, a senhora pôde informá-lo de que a governanta tinha o hábito de visitar a menina na cama à noite e que, após essas noites, a criança era invariavelmente encontrada na manhã seguinte presa de um ataque. Depois disso, não hesitaram em providenciar um discreto afastamento dessa corruptora de jovens. As crianças e até mesmo a mãe foram levadas a crer que a governanta partira a fim de se casar. Minha terapia, que teve sucesso imediato, consistiu em transmitir à jovem senhora as informações que eu recebera. Às vezes, as revelações que se obtêm através do método da pressão aparecem de forma muito marcante e em circunstâncias que tornam ainda mais tentadora a suposição de haver uma inteligência inconsciente. Assim, lembro-me de uma senhora que sofrera durante muitos anos de obsessões e fobias e que me indicou a infância como gênese de sua moléstia.
mas que era também totalmente incapaz de dizer a que se poderia atribuir a culpa por esta última. Ela era franca e inteligente e opunha apenas uma resistência consciente notavelmente pequena. Abre parênteses. Posso observar, entre parênteses, que o mecanismo psíquico das obsessões tem uma afinidade interna muito grande com os sintomas histéricos e que a técnica de análise é a mesma para ambos. Fecha parênteses. Quando perguntei a essa senhora se vira alguma coisa ou recordara algo sob a pressão de minha mão, ela respondeu: nem uma coisa nem outra, mas de repente uma palavra me ocorreu. Uma única palavra? Sim, mas parece tola demais. De qualquer maneira, diga-me. Porteiro. Nada mais? Não. Pressionei uma segunda vez e de novo uma palavra isolada lhe apresentou à mente. Camisola. Vi então que essa era uma nova espécie de método de resposta, e pressionando repetidas vezes trouxe à tona o que parecia ser uma série de palavras sem sentido. Porteiro, camisola, cama, carroça. O que significa tudo isso? Perguntei. Ela refletiu um momento, e a segunda ideia lhe ocorreu. Abre aspas. Deve ser a história que acaba de me vir à mente, quando eu tinha 10 anos. E minha irmã mais velha, 12. Certa noite ela enlouqueceu e teve que ser amarrada e levada para a cidade numa carroça. Lembro perfeitamente que foi o porteiro que a dominou e depois também foi com ela ao hospício. Fecha aspas. Seguimos esse método de investigação e nosso oráculo produziu uma outra série de palavras que, embora não fôssemos capazes de interpretar todas, tornaram possível continuar essa história e passar para outra. Além disso, o significado dessa reminiscência ficou logo claro. A doença da irmã causara nela essa impressão tão profunda, porque as duas partilhavam um segredo, dormiam no mesmo quarto e uma noite ambas sofreram as investidas sexuais de certo homem. A menção desse trauma sexual na infância da paciente revelou não apenas a origem de suas primeiras obsessões, como também o trauma que em seguida produziu os efeitos patogênicos. A peculiaridade desse caso estava apenas na emergência de palavras-chave isoladas que tivemos de elaborar em frases, pois a aparente incoerência e impropriedade que caracterizavam as palavras enunciadas dessa forma oracular aplicam-se tanto às representações quanto às cenas completas que são normalmente produzidas sob minha pressão. Quando estas são acompanhadas, nunca se deixa de constatar que as reminiscências aparentemente desconexas se acham ligadas de modo estreito no pensamento e conduzem de forma bastante direta ao fator patogênico que estamos buscando. Por essa razão, apraz-me recordar um caso de análise no qual minha confiança nos produtos da pressão foi de início submetida a um rigoroso teste, mas depois brilhantemente justificada. Uma jovem mulher casada, muito inteligente e aparentemente feliz, consultara-me sobre uma dor persistente no abdômen, que resistia ao tratamento. Vi que a dor estava situada na parede abdominal e que devia relacionar-se com indurações musculares palpáveis, e presumi um tratamento local. Alguns meses depois, tornei a examinar a paciente e ela me disse, abre aspas, a dor que eu sentia desapareceu após o tratamento que o senhor me recomendou e permaneceu assim por muito tempo, mas agora ela voltou sob uma forma nervosa. Sei que é nervosa porque não é mais como eu costumava senti-la ao fazer certos movimentos, mas só em certas ocasiões, por exemplo, quando acordo de manhã e quando fico agitada de certas maneiras. Fecha aspas. O diagnóstico dessa jovem senhora estava certo.
Tratava-se agora de descobrir a causa da dor, e ela não conseguiu ajudar-me nisso quando se achava num estado de consciência não influenciado. Quando lhe perguntei em concentração e sob a pressão de minha mão se algo lhe ocorria ou se via alguma coisa, ela me disse estar vendo e começou a descrever suas imagens visuais. Viu algo como um sol cheio de raios, que naturalmente tomei como fosfeno produzido pela pressão nos olhos. Eu esperava algo mais útil se seguisse, mas ela prosseguiu, abre aspas, estrelas de uma curiosa luz azul pálido como um luar, fecha aspas, e assim por diante, que julguei não serem mais do que cintilações, clarões e pontos brilhantes diante de seus olhos. Já estava preparado para considerar a experiência como um fracasso, imaginava como poderia fazer uma retida discreta do caso, quando minha atenção foi atraída por um dos fenômenos que ela descreveu. Viu uma grande cruz negra inclinada que tinha em volta de seus contornos o mesmo brilho luminoso com que todos os seus outros quadros haviam brilhado, e em cuja viga transversal bruxuleava uma pequena chama. Era claro que não podia mais tratar-se de um fosfeno. Passei então a escutar com atenção. Inúmeros quadros apareceram banhados na mesma luz, sinais curiosos que se pareciam muito com o sânscrito. Figuras como triângulos, entre elas um grande triângulo de novo, e a cruz. Dessa vez suspeitei de um significado alegórico e perguntei o que poderia ser a cruz. Ela respondeu: provavelmente significa sofrimento. Objetei que por cruz, em geral, se quer dizer responsabilidade moral, que estaria oculto por trás do sofrimento. Ela não soube dizer e prosseguiu com suas visões. Um sol com raios dourados, e isso também pôde interpretar. É Deus a força primeva. Surgiu então um lagarto gigantesco que a contemplava de maneira inquisidora, mas não alarmante. A seguir, um grande número de cobras. Depois, mais uma vez, um sol, mas de raios suaves e prateados, e à sua frente, entre ela e essa fonte de luz, uma grade que escondia dela o centro do sol. Eu já sabia há algum tempo que estava lidando com alegorias e de imediato perguntei: qual o sentido dessa última imagem? Ela respondeu sem hesitar: o sol é a perfeição, o ideal, e a grade representa minhas fraquezas e falhas que se interpõem entre mim e o ideal. A senhora está então se recriminando? Está insatisfeita consigo mesma? Na verdade estou. Desde quando? Desde que passei a ser membro da Sociedade Teosófica e tenho lido suas publicações. Sempre me tive em baixa conta. O que lhe causou a mais forte impressão recentemente? Uma tradução do sânscrito que agora mesmo está saindo em fascículos. Um momento depois eu era introduzido em suas lutas mentais e suas autorrecriminações e ouvia o relato de um episódio insignificante que dera margem à autocensura, uma ocasião na qual o que antes fora uma dor orgânica surgiu pela primeira vez como consequência da conversão de uma excitação. Os quadros que eu a princípio tomara por fosfeno eram símbolos de sequências de representações influenciadas pelas ciências ocultas e, na verdade, talvez fossem emblemas provenientes das páginas de frontispício de livros de ocultismo.